Boa noite a todos. Confesso que é a primeira vez que seguro o microfone, o Carlos falou que eu tinha que usar, então vamos lá, né? Vou tentar ser o mais natural possível. É uma alegria imensa estar aqui, poder trazer um pouquinho do Evangelho do nosso Senhor e falar um pouco sobre a nossa doutrina tão esclarecedora. Vejo muitos rostos conhecidos, alguns amigos queridos do coração, mas o que verdadeiramente importa é o porquê nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui não hoje, mas nesse local? Por que o Espiritismo? Acredito que, assim como eu, muitos daqui não são de berço espírita. Então, em algum momento, por que o Espiritismo? Por que buscar? E aí nós podemos pensar e refletir, seria pelo passe, porque é muito bom, ele refaz as nossas energias, as palestras são boas. Mas os porquês e os comos são os principais motivos para cada um de nós estarmos aqui. Porque chega um momento na vida do indivíduo em que ele para e começa a se questionar. Por que estou aqui? O que estou fazendo e para onde vou? Então, como o Espiritismo é uma doutrina de 3 aspectos, tríplice aspectos, dá até nó na língua de falar, né? Filosófico, científico e religioso. E nós sabemos que o filosófico é o que se ocupa dos porquês. O científico, os comos. E a parte religiosa é a moral do Cristo e unicamente a moral do Cristo. Então, desta forma, nós vamos hoje trazer aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Mas antes, devemos compreender que para entender os ensinamentos de Jesus, é preciso que consigamos fazer uma coisa. Muitos já devem ter ouvido, seja num texto bíblico, numa leitura doutrinária, ou até mesmo aqui nas palestras, o termo é preciso extrair o espírito da letra. E aí vem a parte da filosofia. Por quê? Porque quando extraímos o espírito da letra, nós ouvimos com o coração e nós enxergamos com a alma. Não é? Como fazer isso? Como extrair o espírito da letra? Aí longe de mim ter uma receita sacrossanta. Porque extrair o espírito da letra está relacionado às potencialidades do espírito. Ou seja, como eu desenvolvo essas potencialidades? Me melhorando. Trabalhando as minhas vicissitudes, enfrentando as vicissitudes e trabalhando as minhas más tendências, as minhas más inclinações. Conforme eu vou me melhorando, as potencialidades do espírito vão se aguçando e eu consigo extrair o espírito da letra. E o que seria extrair o espírito da letra? Vamos trazer para um pensamento, uma reflexão do dia a dia. Todos aqui utilizam dos meios de comunicação, WhatsApp, Facebook, Instagram. E essas mensagens que circulam diariamente, de bom dia, que vem com uma mensagem bonita, às vezes uma pessoa ela lê aquela mensagem e aquilo lhe toca tão profundamente, porque traz uma lembrança de um ente querido, de um momento que tivemos no passado que nos trouxe uma alegria muito grande. E naquele momento, quando nos percebemos, uma lágrima rola. E queremos rapidamente compartilhar isso com alguém, porque eu senti. Eu li não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. E aquela mesma mensagem chega para outro indivíduo que a lê e exclui. Não tem o mesmo efeito. Por quê? Porque as potencialidades daquele espírito encarnado ainda não estão plenamente desenvolvidas. Um dia estarão, mas ainda não. Então, basicamente é isso. E para falar dos ensinamentos de Jesus, é preciso extrair o espírito da letra. Porque falar de bem-aventuranças, nós espíritas cristãos consideramos as bem-aventuranças como o coração do Evangelho. Porque lá, Jesus, ele atesta a fé e a certeza, a confiança na vida futura. Através das bem-aventuranças não temos dúvidas. Mas pensamos como é difícil para nós hoje conseguirmos compreender que para eu ser feliz eu tenho que sofrer. Para eu poder rir eu tenho que chorar. E para eu poder me saciar eu tenho que passar fome.
Então nós passamos a fazer uma reflexão. Se hoje, 2000 anos depois que Cristo andou, se fez homem sobre a terra, é difícil a nossa compreensão, paramos para pensar, falar, imagine lá na época, era difícil? Muito. E conseguiam extrair o espírito da letra? Poucos. E foram chamados de mártires do cristianismo. Então, esses que deram as suas vidas pelo Cristo e pelo Evangelho. Então, o que nós vamos fazer hoje é tentar movimentar o pensamento para que tentemos extrair o espírito da letra desse capítulo que é extenso e maravilhoso. Todos devem, em algum momento, parar para folhear esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele é um capítulo longo que fala das causas atuais, as causas passadas das aflições. Ele explica muito sobre as nossas dores e sofrimentos. Então, desta forma, vamos adentrar aqui na nossa apresentação e vamos trazer o início do capítulo que fala sobre as bem-aventuranças, sobre o Evangelho, através do Evangelho de Mateus e Lucas. Então ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. E lembremos que a justiça é a palavra. É nós que professamos a fé verdadeira, porque o reino dos céus é para eles. Aí vem Lucas e também reforça: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Ele já é mais direto, mais incisivo. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E ele diz ali adiante: mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. E aí nós paramos e pensamos, como compreender tudo isso? É difícil. Mas nós já estamos aqui. Então nós já chegamos no momento dos porquês. E começamos a nos questionarmos. Se Jesus, na sua infinita sabedoria, bondade e amor, ele não seria um brincalhão que viria falar de coisas que não fariam sentido. Então nós começamos já a movimentar nossos pensamentos. Mas é difícil. E aí eu falo para vocês que eu tenho 3 pilares aos quais me sustentam diariamente: Jesus, Kardec e Chico Xavier. Jesus porque veio ensinar. Kardec porque facilitou o entendimento. E Chico porque veio mostrar que é possível viver da caridade. E lembremos de uma frase de Chico, quando ele disse: ainda bem que Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, teria ido por outro caminho. Afinal de contas, hoje todas as crenças professam que são detentoras da verdade e da salvação. E aí vêm os espíritos e dizem, não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o protestante, é a caridade. Mas nós tentamos entender e mesmo assim é difícil. Lembre-se, Jesus veio ensinar. Aí vem Kardec e nos diz: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Porque senão não fariam sentido. Seriam apenas um engodo. Então já começa a fortalecer o meu pensamento. Se realmente as bem-aventuranças, o coração do Evangelho, a carta magna, ela me diz tudo aquilo, e eu já comecei a movimentar meus pensamentos, e aí Kardec, através da revelação espírita, ele traz que, realmente, Jesus estava se referindo à vida futura. Mas por que mesmo assim é tão difícil? Porque mesmo com essa certeza, Kardec nos diz, compreende-se dificilmente a utilidade. Estou falando baixo? Ou todos estão ouvindo? Está bem, Carlos? Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Olha só, movimentando pensamentos. Nós precisamos sofrer? Não. Mas o sofrimento é útil. Então é isso que Kardec se refere quando ele diz a utilidade de sofrer para ser feliz. Então, é inevitável que no mundo onde nós vivamos, nós não passemos por
dores e sofrimentos, mas é como nós vamos aproveitar esses sofrimentos. E continuando a movimentação dos nossos pensamentos, nós vamos agora falar, porque esse capítulo, como eu disse, tem muitos itens, ele é rico em conteúdo, mas nós vamos trazer o item 19, o mal e o remédio, que mais para frente nós vamos ver que esse capítulo está lá nas instruções dos Espíritos e ele é trazido pelo nosso querido mentor, irmão Agostinho. E para esse início, que nós vamos começar a falar aqui do mal e o remédio, eu trouxe essa passagem. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir pão? Todos nós já ouvimos essa passagem. Ou lhe dará uma cobra se este lhe pedir peixe? E olha o que Jesus diz ali, que é retratado por Mateus. Se vós que sois maus, mas eu não sou mau, eu não pratico a maldade. Então como que ele pode estar falando isso? Mas vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se eu não sou mau, e Jesus diz que mesmo eu sendo mau, eu sei dar coisas boas, movimento o pensamento novamente. Então Deus, nosso Pai maior, o Criador de tudo e de todos, Ele não pode nos dar coisas más. Ou seja, se Deus é bom e justo, todas as causas são boas e justas. Então nós temos que parar e começar a fazer as reflexões em cima desses ensinamentos, buscando fazer a reflexão dentro de mim. E aí, nós vamos agora trazer aqui a visão da pleiade de espíritos que estão amando de Jesus. Aí fala, mas todos os espíritos não trabalham para Jesus? Sim, todos nós, encarnados e desencarnados. Mas tem aqueles que recebem as ordens diretas, são os eleitos. Aqueles mártires lá de trás, os poucos que conseguiram extrair o espírito da letra. Esses hoje são aqueles benfeitores maiores que trabalham abnegados, incansavelmente, nos conduzindo e sendo mentores daqueles espíritos que estão mais próximos de nós, fazendo com que nós tenhamos inspirações, bons pensamentos. Então essa pleiade de espíritos, eles classificam o nosso mundo, lembremos, classificam o mundo, não na classificação dos mundos, mas eles colocam aqui, o planeta Terra funciona ao mesmo tempo como escola, hospital e penitenciária, para os espíritos que aqui reencarnam. Então, em regra geral, são espíritos imperfeitos, o que vale dizer ignorantes, enfermos e endividados com as leis divinas. E todos que vêm para uma escola precisam aprender. Todos que vão para um hospital precisam se curar. E todos que descumprem as leis, eles precisam pagar as suas penas. E nesse momento, vamos também trazer agora aqui uma reflexão. Paremos um pouquinho para pensar. Mais para frente nós vamos ver um tema que fala aqui sobre a extensão dessa visão que essa pleiade de espíritos elevados tem. Mas agora nós já podemos parar e pensar. Onde eu me encontro? Porque lá na frente nós vamos ver, eu vou só dar uma adiantada, que aqui é simultaneamente tudo isso, mas não necessariamente para o mesmo indivíduo. Então aqui, paremos e pensemos um pouquinho. Eu estou numa penitenciária? Eu estou numa escola ou eu estou no hospital? Como que eu faço para pensar isso? Vamos filosofar. Somos aquele tipo de pessoa que acorda reclamando da vida. Ai, que droga, eu tenho que acordar. Já é outra semana, eu tenho que trabalhar. Ai, como estou na fila. Nossa, como é horrível estar na fila. É muito ruim estar na fila esperando qualquer coisa. Então nós pensemos o seguinte, eu sou um prisioneiro. Tudo para mim é terrível. Agora, se eu sou aquele que vive com dores, mas dores reais, que estou sempre passando por uma enfermidade, uma dificuldade que me assola a saúde, eu posso parar e considerar que eu estou
num hospital. Porque lá na frente também vamos ver que a doença do corpo é a cura para a alma. Mas, logicamente, que nós estamos falando da condição física. Temos também as doenças morais, que também se caracterizam como estando em uma condição de hospital. Precisamos nos curar não só das chagas do nosso corpo físico, mas também das nossas chagas morais. Mas, se somos aqueles que diante dessas situações observamos e tentamos extrair o bem daquela situação, se mesmo sofrendo e passando por muitas dores e tristezas, eu falo, não, peraí, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, eu já posso me considerar que sou um espírito que estou numa escola, porque é isso que nós aprendemos. Quando estamos na escola, nós aprendemos a utilizar todo o ensinamento para aprender. Então, nem sempre nós gostamos de uma matéria. Eu, por exemplo, não gostava de matemática, até hoje não gosto, mas era necessário. Então, dessa forma, nós conseguimos filosofar sobre a nossa condição atual. Escola, hospital ou penitenciária. É possível estar em dois ao mesmo tempo, um hospital e uma escola? Sim. Agora, é possível estar numa penitenciária e numa escola? Aí já é um pouco mais difícil. Porque eu não consegui ainda desenvolver as minhas potencialidades espirituais a ponto de observar que se a vida está difícil para mim, é porque lá atrás eu fiquei em débito. E lembremos, nós escolhemos as nossas provas. Então, se nós estamos passando, é porque nós lá atrás pensamos, espera aí, isso eu consigo suportar. Então eu vou lá, eu vou me testar. Porque sabemos que quanto maior a prova, maior o mérito, e mais nós conseguimos nos elevar. Então, mais à frente, ainda nos concebemos, porque é tão difícil, né? Porque aqui nós estamos, lembremos, estamos movimentando pensamentos, tentando extrair o espírito da letra. Mas por que é tão difícil? Sabendo que nós estamos numa escola, numa penitenciária, os espíritos elevados vêm, nos confirmam isso. Porque ainda nos concebemos como seres materiais e perecíveis e não logramos raciocinar e sentir-nos como criaturas espirituais e imperecíveis. Em outros termos, nós temos que passar a entender e viver como espíritos imortais, vivenciando experiências terrenas, humanos encarnados. E não ao contrário. Não humanos vivenciando experiências espirituais. Então, é esse o nosso desafio, é esse o nosso objetivo. Carlos, confesso que não é fácil ficar segurando o microfone. Bom, aqui nós vamos trazer agora 4 itens para também continuar a movimentar os nossos pensamentos. Como já foi dito, é importante compreender que quando o corpo físico está doente ou em estado de lutas e aflições, o espírito que o habita está em regime de tratamento de suas enfermidades. É difícil ficar doente? É difícil passar por uma enfermidade? É. E ninguém aqui está dizendo que nós temos que fazer como Francisco de Assis e cantar com todas as chagas que ele tinha. Não vou enumerá-las aqui, mas além de a perda da visão, ele tinha lepra, convivia com os leprosos, rancenias, então, e mesmo assim ele cantava. Então nós estamos muito longe de ser como Chiquinho de Assis, mas nós temos que compreender que quando estamos passando por uma enfermidade, o meu espírito, a minha alma está se curando. E não nos lamentarmos. É ruim, é lógico que é ruim, ninguém quer ficar ruim. Se eu falar aqui, por exemplo, da dengue, muitos devem levantar o braço e falar, já passei, é horrível? Eu já fiquei com dengue. Nós nos sentimos inválidos, mas naquele momento, qual é o proveito que tiramos daquilo? Então, desta forma, por que eu tenho que fazer isso? Porque tudo isso é com vistas a obter a cura. Progredir e quitar os nossos débitos com as sábias, justas e amorosas leis de Deus.
Agora vamos lá, essa parte é muito boa. A dor é o buril que desenvolve, aperfeiçoa, dulcifica, aprimora, purifica, sublima o sentimento. Vamos pegar primeiro o trecho. E para nós continuarmos a extrair o espírito da letra, primeiro precisamos entender o que é buril. Buril é uma ferramenta utilizada antigamente pelos aqueles artesãos que gravavam. É uma ferramenta precisa que grava metal. Hoje em dia, né, nós temos, por exemplo, as alianças que são gravadas com aquelas motorzinhos, né? Antigamente, esses trabalhos eram feitos com um buril. Muitos artesãos, antigamente, tinham a sua marca, que era feita com um buril. Então, vejamos, não é qualquer ferramenta. É uma ferramenta de precisão. É uma ferramenta útil a tal ponto que ela é utilizada para aperfeiçoar, para desenvolver. E qual é essa ferramenta? A dor. E a dor ensina. E sem ela permaneceríamos na insensibilidade. Vejam quantas movimentações caridosas acontecem através da dor. A última que nós vivenciamos foi a tragédia do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos o canal da FEB, que é o atendimento fraterno virtual que atende a nível nacional, que se iniciou por conta dessa catástrofe. Tudo bem que esse trabalho já era programado na espiritualidade, no plano espiritual, desde 2016, mas ele veio a ser executado em virtude disso. Portas se abriram para pessoas que estavam desabrigadas. Ninguém as conhecia, mas as recolhiam. Talvez passassem essa existência sem conhecer aquelas pessoas, mas elas abriram suas portas e seus corações. Através da dor se desenvolveu o quê? Aquela caridade natural, que é isso que Jesus espera de nós. Agindo somente pelos desvios dos instintos, nós ficaríamos carentes de compaixão e misericórdia. Quantas vezes nos compadecemos com a dor do próximo? Às vezes nós não passamos por uma situação, mas aquela situação que nós vemos nos compadece, nos fortifica na fé. Então, essa dor que ensina, ela vem conosco desde quando somos pequenos. E nós não precisamos, por exemplo, quando criança, se falarmos da idade de criança, a criança não sabe que dentro da parede, por exemplo, aqui, está passando um fio, e nesse fio vem uma eletricidade que sai lá do poste, passa e entra. Mas, se ela vai lá e põe o dedinho dela e toma um choque, aquela dor, ela não vai de novo. A dor é um mecanismo de defesa também para o corpo físico. Ela nos ajuda a proteger-nos. Então, utilizando a dor da maneira correta, nós podemos nos aprimorar. É difícil? Talvez. Mas lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o quanto é preciso para nós conseguirmos vencer as nossas más inclinações, e os Espíritos respondem, muito pouca vontade, se quiserdes. O que falta é a vontade. Então, nós temos que começar a pensar, é difícil, mas não é impossível. E, portanto, não basta saber o que é certo e errado. Opa, vamos lá, movimentando pensamentos. Tudo isso estamos vendo, mas não basta saber. É indispensável que o conhecimento seja enxertado pelo sentimento. Então, eu preciso realmente passar a sentir. Porque Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou lembrar agora, mas acho que é no bem, o homem de bem, ele diz que o Espiritismo bem compreendido, mas, acima de tudo, o Espiritismo bem sentido, é o que revela os caracteres do homem de bem, o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, que são a mesma coisa. Bom, então agora nós vamos trazer um pouco da mensagem que Santo Agostinho nos traz dentro desse item 19. Lembrando que essa mensagem ela foi trazida lá em 1863. E ele começa a mensagem dizendo assim: será a terra um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? Na verdade, ele nos indaga.
A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dor? Aqui vamos fazer um parênteses e lembrar que essa mensagem foi trazida em um momento onde vivíamos ainda nesse mundo, no início da transição, do mundo de expiações e provas. Porque lembremos, antes nós expiamos, depois nós passamos pelas provas. Então toda prova, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então nós estamos no mundo de expiações e provas. Primeiro nós temos que expiar as faltas e depois nós vamos ganhar o mérito de enfrentar as provas. E essa mensagem, considerando que ela foi ditada por Santo Agostinho lá nessa data, então observamos que nesse sentido, né, como o nosso planeta funciona simultaneamente, lembra que eu falei lá atrás, como hospital para os enfermos, escola para os ignorantes e penitenciária para os infratores das leis divinas, que são carecentes de saúde, conhecimento e reparação. E Santo Agostinho continua a mensagem dele: vós que nele viestes viver, esperai, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizer ao Senhor por vos ter querido experimentar. Então agora nós vamos fazer uma pausa para fazer uma reflexão até aqui. E enquanto isso eu vou deixar essa imagem para sabermos que Ele está olhando por nós. Então vamos lá. Jesus veio e nos trouxe as bem-aventuranças. Ok. Então nós refletimos sobre as bem-aventuranças, que Jesus veio nos falar que aqueles que sofrem serão consolados. E todas aquelas 8 ou 9 bem-aventuranças. E aí nós vimos também, é difícil para nós compreendermos, mas nós estamos observando pela luz da doutrina espírita, filosófico, científico e religioso. Então nós começamos os porquês. E aí ficou difícil. Lembre-se, a pergunta, o importante é que nós estamos aqui. Por quê? Por conta dos porquês e dos comos. Nós começamos a querer saber a mais. Então nós vamos lá. Jesus veio e trouxe todos os seus ensinamentos. Mas é preciso que nós paremos para pensar. Espiritismo sem evangelho se torna matéria acadêmica. Evangelho sem espírito de letra se torna páginas da história de um homem muito bom que passou pela Terra. Então nós temos que extrair o espírito da letra exatamente para conseguir compreender. Jesus veio e ensinou. Kardec veio e facilitou o entendimento. Santo Agostinho veio atestar que mesmo com todas as nossas dores, agradeçamos a Deus, nosso Pai. Então começamos a perceber, espera aí, agora eu estou entendendo. Agora eu estou compreendendo o sentido e comecei a entender o mecanismo da vida. Legal. Agora eu já sei tudo. Agora eu compreendo todo esse processo da reencarnação, das bem-aventuranças, por que Jesus disse aquilo, por que não faz sentido. Mas eu ainda sofro. Eu entendo, eu compreendo, eu sei como funciona o mecanismo. Por que eu ainda sofro? Por que, Sr. Milton, nós ainda sofremos? Porque falta um aspecto da doutrina, o aspecto religioso. Nós vimos o filosófico, o científico, os porquês, os comos, entendemos, compreendemos, agora sou craque. Mas por que quando um ente querido desencarna nós sofremos tanto? Por que quando passamos por uma dificuldade financeira, o que assola cada um de nós, em momentos diferentes, perdemos noites de sono? Por quê? Eu já entendo tudo. Eu entendo o que Jesus disse, Kardec veio, facilitou e Santo Agostinho atestou. Mas eu sofro. Por que é tão difícil para nós? Então agora nós vamos para a segunda parte, que já finalizando,
onde Santo Agostinho, continuando a sua mensagem, ele vai nos trazer a seguinte mensagem. Ele nos apresenta o remédio infalível para enfrentarmos a vida de provas e expiações, ou expiações e provas, e começarmos a nos sintonizar com o mundo de regeneração. Sim, nos sintonizar com o mundo de regeneração. Porque muito vão ouvir agora. Nós estamos no processo de transição acelerada. E nós já nos encontramos, lembra daqueles espíritos, a pleiade de espíritos trabalhadores diretos de Jesus? Eles deliberaram junto ao Cristo e na classificação dos mundos, o nosso mundo não é mais um mundo de expiações e provas. Não, não. E nós temos uma mensagem que foi trazida pelo Dr. Bezerra de Menezes. Ele foi encarregado pela essa pleiade de espíritos. Terceiro Congresso Espírita Nacional em homenagem aos 100 anos do nascimento de Chico Xavier. 18 de abril de 2010. E ao final da palestra de Divaldo Franco, ele recebeu uma mensagem através da sua psicofonia. E eu trouxe só um trechinho dessa mensagem. Não vou projetar porque senão eu teria que sair do tema, que não é esse. Esse é o tema para nós irmos aprofundando mais para frente. Mas um trechinho da mensagem diz assim, trazida por Dr. Bezerra, que foi incumbido por essa pleiade de espíritos. Estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhares na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhes serias fiel, mesmo que vos fosse exigido sacrifício. E a mensagem ela é mais extensa, para aqueles que quiserem, tem o vídeo, e depois eu posso até passar o link para que o Carlos divulgue, para que vocês vejam. Mas agora vamos fechar um pouquinho aqui. Nós estamos há 2000 anos vivendo nesse mundo de expiações e provas e dificuldades, onde o primitivismo ainda reina para muitos. A mensagem que Dr. Bezerra transmitiu foi em 2010. Não podemos esperar que em apenas 15 anos, um pouco mais de uma década, nosso mundo já esteja regenerado, porque essa transição vai se fazer mais longa ou mais curta, de acordo com o nosso empenho. Porque somos nós, o mundo, na classificação, lá ele já saiu do mundo de expiações e provas e se encontra hoje no mundo de regeneração. Mas nós estamos apenas no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora da madrugada. A neblina ainda está espessa. Vai depender de nós para que consigamos vencer todas as nossas dificuldades morais para consagrar esse mundo de regeneração. Mas lembremos, voltando ao tema, como eu disse, não é esse o tema hoje da noite, mas se nós movimentamos os pensamentos dentro do aspecto filosófico e científico, e hoje nós temos aqui a certeza de como funciona o mecanismo, mas ainda sofremos, Santo Agostinho nos traz. E qual é esse remédio que podemos prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Essa é a mensagem continuada do irmão Agostinho. Só um é infalível: a fé. Então vejamos, não professamos nada diferente, mas a fé, o apelo aos céus,
Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocuparíeis. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. Que fé é essa que Santo Agostinho nos dá como um remédio infalível? É a fé que as coisas vão melhorar? Sim, temos que ter essa fé. É a fé que tudo vai ficar bem e tudo passa, até a uva passa? Sim. Não é? Mas a fé que ele se refere é a fé na vida futura. É essa fé em Jesus e nos seus ensinamentos. Porque lembremos, Evangelho sem espírito de letra é apenas páginas da história. E nós temos que lembrar que Jesus não veio ensinar sobre a vida atual, a vida terrena, mas ele veio nos trazer a certeza da vida futura. E olha só, mostra sempre os horizontes do infinito. O irmão Agostinho está dando as deixas. E horizontes do infinito, essa fé no futuro. E essa parte em destaque é importante para que nós continuemos a movimentar o pensamento e tentemos aqui extrair o espírito da letra. Aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente. Vamos fazer uma reflexão para os dias atuais. Estamos passando por uma dificuldade financeira. E isso acontece. Então, por isso, vamos utilizar, né, esse tema. E essa dificuldade... Vamos supor que eu tenho um boleto que vai vencer na segunda-feira. E eu trabalho, tenho uma empresa pequena. E, bom, esse boleto é um valor alto, mas eu sei que na sexta-feira eu tenho dinheiro para entrar, porque eu tenho clientes que também vão me pagar. Mas eu tento contato com o cliente e o cliente me pede um prazo um pouco maior. Aí eu começo a perder as minhas noites de sono. Ou pensemos assim, eu trabalho numa empresa e eu preciso pagar uma conta, então eu fiz um bico, porque o meu salário cai só lá no quinto dia útil, eu estou no meio do mês. E o cara que eu fiz o bico falou que ia me pagar na sexta-feira. O meu boleto é para segunda, lembra? Aí chega na sexta-feira, eu ligo para o cara não atende. A pessoa não atende, não responde o WhatsApp. E aí eu começo a ficar preocupado, porque é um boleto importante, é uma conta importante. E aquilo começa a me tirar o sono. E aí, em algum momento, eu lembro, eu falei, bom, eu vou parar e eu vou orar. Só que as minhas preocupações estão vindo na semana. Eu estou acumulando energias deletérias que estão fazendo com que eu não consiga me sintonizar mais com a divindade. Mas, em algum momento, eu vou lá, inspirado pelo meu anjo guardião, que é aquele que Santo Agostinho diz, ó, entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira. Ele está falando do nosso espírito protetor, aquele que está ao nosso lado. Às vezes ele se afasta porque não é ouvido, então ele fala, vou deixar caminhar um pouco sozinho, né? Vamos ver o que acontece com ele. E aí depois ele volta. Mas voltemos aqui à linha de pensamento. Aí eu vou lá e no momento solitário no meu quarto, eu tento juntar as mãos e começo a fazer uma oração. Mas rapidamente eu penso, não vai adiantar porque o boleto é para segunda já. E na mesma hora eu sou punido com as angústias da aflição novamente. Deus está me punindo? Não. É minha falta de fé. Porque se naquele momento eu tive a inspiração para orar, mas isso não quer dizer que segunda-feira o dinheiro ia aparecer na minha conta. Talvez pudesse acontecer. Mas isso vai me dar uma paz para saber que é sim, sim, não, não. Se o problema tem solução, por que eu vou passar nervoso? E se o problema não tem solução, por que eu vou passar nervoso?
se aqui é apenas um mundo transitório? Então vocês vejam que como que nós paramos para fazer a reflexão sobre extrair o espírito da letra das mensagens que são trazidas por Jesus, pelos espíritos elevados? Parando e refletindo. Quando nós duvidamos, rapidamente o pensamento da conta volta. E aí eu falo, ai meu Deus do céu, segunda-feira eu tenho e não tem jeito, não adianta rezar. Ou seja, eu já volto a ser punido com angústia e com aflição. Então o objetivo de todos nós é trabalharmos o aspecto religioso da nossa doutrina, lembrando que a doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, é a moral do Cristo. E a moral do Cristo não se apega nos dogmas, não se apega nos milagres, não se apega nas predições que deram motivo para muitas contradições até hoje. Ela se apega no amai-vos uns aos outros. Isso não tem, é inquestionável. Amai-vos uns aos outros é amai-vos uns aos outros. Então, quando Jesus vem, lá nas bem-aventuranças, Kardec vem, nos ensina que é mais fácil compreender quando nós passamos a filosofar e observar. Santo Agostinho, antes da mensagem, nós temos aqui uma outra reflexão que é, em todo esse processo de aperfeiçoamento, enquanto a cura não chega, é a fé que nos sustenta. Cada um de nós aqui, se parar para pensar na situação mais difícil que passamos na nossa vida, e nós superamos. 5 anos atrás nós éramos a mesma pessoa que hoje? Não. E nós superamos. Superamos o quê? Superamos as dificuldades juntos. Superamos aquilo que nós achávamos naquela época que não ia conseguir suportar. Então é a fé que nos sustenta, porque ela é um bálsamo, um anestésico, um tônico. E finalmente, ela vai nos sustentando até que nos liberte definitivamente das nossas próprias imperfeições morais. Porque nós pensamos que imperfeições morais, muitas vezes, é aquele mal que nós pensamos, da maledicência, da falta de caridade, mas é a falta de fé e confiança que nós temos muitas vezes em nós mesmos. Porque, como eu disse, se pararmos para olhar para trás, cada um de nós já enfrentou dificuldades na vida. E as superamos. E hoje nós estamos aqui, buscando os porquês, os comos. E cada dia mais nós nos fortalecemos. Porque nós escolhemos as nossas provas sabendo, com todo o amparo dos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos espíritos familiares que nos ajudaram na programação da nossa reencarnação, que nós conseguiríamos. E nós vamos conseguir. E para finalizar, Santo Agostinho ele diz: felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. E bem-aventuranças são felizes, os bem-aventurados são os felizes. Então nós começamos a entender por que Jesus disse que feliz é aquele que sofre, feliz é aquele que passa por aflições. E eu não sei vocês, mas se Santo Agostinho falou, eu não tenho dúvida. Que Jesus veio e ensinou, não é, seu Milton? Kardec facilitou o entendimento. Chico veio e provou, olha, dá para fazer. E agora nós estamos com o nosso excelentíssimo mentor desta casa amada de Jesus, que traz uma mensagem para nós nessa noite, dizendo que nos alegremos pelas dificuldades que nós temos na nossa vida, porque elas vão nos cumular de bem-aventuranças. Então, queridos irmãos e irmãs de jornada, porque todos nós estamos numa jornada, lembremos essa noite quando voltarmos para nossa casa. Mas antes disso, a hora que retornarmos, entrarmos na Câmara de Paz, da frase que o Mestre nos disse: entreguemos a Ele as nossas dores,
as nossas aflições. Porque foi Ele que disse: pedi e obtereis. Então a nossa parte nós estamos fazendo. Estamos trabalhando para nos tornarmos pessoas melhores. Estamos aqui porque a nossa crença que professávamos já não nos supria mais. Com toda salva o seu respeito que nos trouxe e que traz à humanidade ao longo dos séculos. Mas nós estamos buscando a nossa parte. Então vamos pedir a Jesus que Ele alivie um pouco dos nossos sofrimentos. Muito obrigado. Uma boa noite.